Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ficar em pé, queridos, e vamos agradecer ao Senhor por essa manhã tão linda. Hoje é o dia da mamãe, nós temos muitos motivos para ir à presença de Deus e agradecer tanta influência, não é? Que temos recebido carinho, amor, e mesmo que a sua mamãe não tenha sido aquela mãe que você gostaria, é motivo suficiente para você entrar na presença de Deus e dizer: Senhor, o Senhor permitiu a minha vinda a esta terra através da minha mãe, mesmo que a minha mãe não estivesse cuidando de mim, lá no ventre, onde eu fui gerado, o Salmo 139 declara que ali o Senhor me acompanhou, momento a momento, dia após dia, na formação do meu corpo, e todos os meus dias eram conhecidos por Ti. Então esse dia já estava escrito, esse dia já era conhecido pelo Senhor, e nós vamos nos alegrar nesse dia. Alegrai-vos no Senhor, é a recomendação do apóstolo Paulo às igrejas. Igrejas estavam no meio de sofrimento, de luta, mas alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos sempre no Senhor. O hino que nós vamos cantar fala da tristeza que tenta habitar o nosso coração, mas nós temos o poder, a autoridade de, no nome do Senhor Jesus, repreender toda tristeza, toda amargura, toda chateação no nosso coração. O apóstolo Tiago diz: meus irmãos, tenham grande alegria, olha só, tenham grande alegria quando vocês passarem por vários tipos diferentes de provação. Deus está trabalhando em nós no tempo da provação. Esta é uma manhã em que nós vamos reconhecer o amor de Deus, o cuidado de Deus e até a permissão de Deus para que nós passemos por alguns caminhos difíceis, mas nós não vamos consentir a tristeza no nosso coração, porque somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Cumprimente a pessoa que está do seu lado, diga: você é mais que vencedor. E se é uma senhora, diga: parabéns pelo seu dia. Olha aí, parabéns, André, pelo seu dia. Amém, bom dia. Amém. Cantemos então, amados. Oh, não consintas tristezas dentro do teu coração, tendo fé firme no Mestre, segue sem hesitação. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus atentos te lembra que Cristo é teu protetor. Se por acaso desgostos querem trazer-te temor, nunca te esqueças de Cristo, que é teu maior protetor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra que Cristo é teu protetor. Deixa, pois, tua tristeza, toda incerteza e temor, paz e prazer tu em breve receberás do Senhor. Não consentir que qualquer dor ou tristeza venha apagar teu amor. Oh, não temer, nunca ceder. Em teus apertos te lembra
conselho maravilhoso, em teus apertos te lembra que Cristo é o teu protetor. Quem está em aperto hoje, nessa manhã, levante a sua mão. Te lembra que Cristo é o teu protetor. Ele não abandona você na hora difícil, na agrura. Olha para o lado, olha para cima, olha para dentro. Deus está com você, te lembra disso. Ele é o teu protetor. Oh papai, muito obrigado, porque em todos os apertos o Senhor está conosco. Assim, pelos mesmos caminhos que Jesus passou, nós temos passado. Fomos convidados, Senhor, para uma vida também de luta, de tribulação, onde o teu próprio Espírito opera em nós, nos habilitando a vencer, nos tirando, Senhor, da incerteza, da insatisfação. Muito obrigado, Pai, porque nós não estamos sozinhos, nós estamos nos lembrando, e o teu Espírito nos lembra nesta manhã, Cristo é o teu protetor. Muito obrigado, porque nós vamos passar, e nós vamos olhar para trás e veremos quanto crescemos, quanto aprendemos a confiar, e quanto o Senhor nos valeu. A ti toda glória, honra e louvor. Nos reunimos também, Pai, para adorar o teu nome, na beleza da tua santidade. Nós não queremos só olhar para o nosso aperto, não seria justo, mas muito mais para aquele que é o amor, o centro absoluto da nossa vida. Oh Deus, quando o nosso coração não está bem, a nossa relação com o Senhor não está bem, porque em Ti nós temos todas as coisas, todos os mistérios se resolvem, todos nos achamos em Ti, porto seguro, porque o Senhor é o nosso pastor. E na pessoalidade podemos dizer particularmente, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Recebe então a glória, a gratidão que há no nosso coração, por tanto livramento, por tanto acompanhamento, por tanta bênção, por tanta instrução na Tua palavra, por tanto socorro da parte do Teu Espírito. Estamos aqui reunidos em família, e nos lembramos, Pai, da nossa mamãe. Agradecemos o Senhor, porque o Senhor nos trouxe à vida pela instrumentalidade da nossa mamãe. Muitos aqui já não têm mais a sua mamãe consigo, papai. Nós pedimos o consolo, o conforto e a alegria de ter boas memórias. E se alguém porventura não tem boas memórias, que a graça do Senhor seja o maior suprimento, para que na tristeza se veja a alegria, na desesperança se veja o nascer de uma flor, Senhor, porque com certeza, mesmo errando, em algum tempo a nossa mãe nos amou, em algum tempo a nossa mãe nos socorreu, e o Senhor foi quem assim ordenou. Nós te agradecemos, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Graças a Deus. Ainda em pé, meus irmãos, nós temos a oportunidade de cantar um hino que fala que Deus cuida de nós. É uma sequência, não é? Se Deus é o nosso provedor, se nós devemos nos lembrar que não estamos sozinhos, quem é que cuida de nós? É o Senhor. O Senhor cuida de ti, o Senhor cuida de mim. Vamos lá.
antes de celeste vez e cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. O que mister te pode dar, quem cuidará de ti? Nos braços seus te sustentar, pois cuidará de ti. Deus cuidará de ti, em cada dia proverá, sim, cuidará de ti. Deus cuidará de ti. Glórias a Deus. O salmista Davi contendia com a sua alma às vezes: oh, minha alma, descansa no Senhor, Ele cuida de ti. E assim a gente pode cantar e dizer: Deus cuidará de mim. Sim, Deus cuidará de mim. Glórias a Deus. Pode assentar-se, amado. Olá, seja bem-vindo à Primeira Batista. Está no ar nosso informativo, fique atento. Atenção, pais! O Mini iniciou mais uma série de lições e todo o material já está disponível. São eles: revista com o tema Deus e Eu, revista referente ao culto doméstico e de devocional das crianças, revista para células, Bíblia Letra Grande, Bíblia Júnior e devocional de pré-adolescentes. Aproveite os tempos de liberdade religiosa e de termos material tão bom e específico para as crianças. Procure o Mini no segundo andar durante os cultos regulares da igreja e adquira o material. O Ministério de Missões realizará ainda neste ano 2 viagens missionárias de curto prazo. Do dia 31 de julho a 10 de agosto, enviaremos um grupo para o sertão nordestino. O público-alvo são membros da igreja dispostos a doarem seu tempo para o evangelismo e trabalhos voluntários. O valor é de R$ 1.600 e inclui passagens, hospedagem e alimentação. E de 8 a 19 de outubro acontecerá a viagem missionária para a Espanha. O público-alvo são coordenadores, supervisores e líderes de célula para darem apoio ao trabalho de MDA. São 16 vagas e o valor é de R$ 4.500, também incluindo passagens, hospedagem e alimentação. Não perca essa oportunidade de viver uma experiência missionária. Entre já em contato com a nossa equipe de missões pelo telefone 3041 4421. No mês que vem acontece a nossa conferência MDA 2015 Rumo à Maturidade. As inscrições já estão abertas no nosso site e você não pode perder essa oportunidade de ser levado a mais conhecimento e crescimento através do coração da célula, o MDA, com mensagens de Deus através de homens consagrados como Joel Comiskey, Roberto Lai, Domingo Jardim e Josué Valandro Júnior. A conferência acontece de 8 a 11 de junho. Faça sua inscrição em nosso site ou na secretaria da igreja. As vagas são limitadas. O Congresso Arte Vida deste ano acontece de 3 a 6 de junho e vem com novas propostas para o público em geral, com mais de 20 oficinas diferentes como técnicas de evangelismo, fotografia avançado, hip hop e condicionamento físico e flexibilidade corporal.
Além das oficinas durante as manhãs e tardes de congresso, teremos ainda nossos cultos de celebração à noite, com muita música, adoração e palavra, e a participação da cantora Ana Paula Nóbrega. As inscrições já estão abertas no site congressoartevida.com. Mais informações pelo telefone 3041-4408, de terça a sexta-feira, ou através do e-mail congressodearte@gmail.com. Não fique de fora. Chegou o esperado Day Out, que o Mini preparou para os pré-adolescentes. O evento acontece no próximo sábado, dia 16, e o investimento é de apenas R$60. Corra, porque as vagas são limitadas, mas ainda dá tempo e as inscrições devem ser feitas na secretaria da igreja ou no escritório em horário comercial. Para mais informações, fale com a tia Tati. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Nosso informativo termina aqui, desejando ricas bênçãos do Senhor a todas as mamães. Parabéns pelo seu dia! Compartilhar o que a gente aprende lá em cima no Ministério Infantil. E hoje eu estava pensando, né? Eu estava lá em cima ainda quando vocês começaram a cantar a primeira música. E depois, com a segunda, eu falei assim, eu acho que Deus quer falar com alguém hoje, ou com muitos, quem sabe, né? Que estão precisando de uma força, né? E o que a gente vai aprender lá no Ministério Infantil tem tudo a ver. Quando o Gil também estava falando sobre a gente passar por dificuldades, às vezes a gente fica abatido, será que vai dar certo, será que vai acontecer, não é? Todos nós passamos por isso. E o texto de hoje, a história fala sobre Ezequiel, quando ele teve aquela experiência com Deus no Vale de Ossos Secos. E aí, o que aconteceu? Deus mostrou aquele vale de ossos secos, né? E Deus pergunta para ele assim, esse vale de ossos secos, eles podem ter vida? O que pode acontecer com eles? E Deus é muito interessante, né? Ele age em cima da pergunta. A gente que mexe com educação, né? A gente vê alguns educadores que partem da pergunta. E aí Ezequiel fala assim, olha, só o Senhor sabe. Então, a resposta dele foi uma declaração de que ele acreditava que Deus era o Deus do impossível, que ele podia fazer. Só quem pode mexer com isso, só quem pode dar vida a esses ossos é o Senhor Deus, né? E muitas vezes Deus quer que a gente também tenha esse tipo de resposta quando a gente está numa situação difícil e parece impossível. E Deus é muito incrível porque Ele mostrou o seu poder de dar vida àqueles ossos, mas Ele podia ter feito sozinho. Mas Ele falou, Ezequiel, profetiza os ossos. Ele tinha acabado de dizer que ele não podia fazer nada, quem poderia fazer a Deus. Então Deus usa os seus servos, que são incapazes, que são impotentes de fazer as coisas, de profetizar a profecia do Senhor sobre aqueles ossos. E ele vai profetizando, e conforme ele vai profetizando, as coisas vão acontecendo. Músculos vão aparecendo, eles vão se juntando, os músculos, porque eles estavam todos misturados, né? Aí eles se juntam, aí vem os músculos, tendões, nervos, ligamentos, as veias, o sangue, a pele, e aí o Senhor Deus dá o sopro de vida e se torna um grande exército. Esse é o nosso Deus. Então, se você está vivendo numa situação onde você é o osso seco, você pode ter vida novamente. Se é o seu casamento, não é? Se é perdão na sua família, tem hora que a coisa é muito difícil, como que eu vou perdoar de novo? Mas desse jeito... Pois é, se Deus consegue dar vida, né, a um exército de ossos secos e faz desse exército que não tinha mais vida, um exército com vida pode fazer conosco também. Lá em cima no Ministério Infantil, tudo isso vai ser ensinado, coisa mais linda. Ontem recebi, porque no sábado à noite nós temos o culto lá em cima. E aí eu vi um videozinho das crianças de 3 e 4 anos, deitados no chão, com um frasco cheio de... Eu não sei o que é aquilo lá. É feijão?
milho, algum negocinho lá. Aí eles ficam sentados, deitados no chão, e a professora vai falando como se fosse Ezequiel, dando ordem. E ela foi contando a história, que eram os ossos e tal, e de repente os ossos começaram a se mexer, e aí eles começam a fazer aquele barulho. Coisa mais linda. Então, todas essas coisas que a gente fala aqui e parece que é tão adulto, é tudo traduzido lá embaixo, lá em cima para as crianças. É a coisa mais linda. Os nossos facilitadores valem ouro, ouro. As empresas chamam de capital humano as pessoas, né? Mas nós não chamamos de capital, não. Isso daí é o nosso tesouro. Oi? É ouro puro, é ouro puro. Vamos ficar em pé? Nós vamos ler o versículo de hoje. Que gostoso, né? O nosso Deus, Ele dá vida e Ele ressuscita. Gente, olha, e é assim, às vezes tem bastante gente aqui, mas nós precisamos, porque essas pessoas não vêm todos os domingos, a gente faz uma escala, então a gente sempre está precisando, durante a semana também. Vamos lá? Porei minha respiração neles e os farei viver novamente. Ezequiel 37, 14a. Deus é o Deus do impossível. Graças te damos, Pai, graças te damos por termos conhecido o Senhor. O que faríamos? Deus, às vezes eu fico pensando em mim, o que eu faria sem o Senhor, com as lutas que já passei. E eu sei quantos irmãos aqui, ó Deus, também dizem a mesma coisa. As lutas de cada um, o sofrimento, Pai, essa vida às vezes é muito complicada. Que bom que temos o Deus do impossível do nosso lado. Cremos no Teu poder, ó Pai, de dar vida ao que não tem mais, de dar saúde ao que não tem mais, de fazer do casamento que não tem amor um casamento apaixonado, de fazer brotar o perdão num coração que já está ressequido, que não tem mais coragem, não tem mais vontade de perdoar. Oh Deus, que bom ter o Senhor. Obrigada, Senhor, porque quem somos nós para ordenarmos a um vale de ossos secos que eles se juntem e que se recomponham? Não tem como, Pai, mas o Senhor nos usa em momentos tão preciosos e tão importantes. Obrigada, Senhor, porque o Senhor quer fazer a Tua obra em parceria com a Tua igreja. Isso é um privilégio muito grande. Nós Te louvamos. O Senhor é o Deus do impossível e nós cremos no Senhor. Cremos que o Senhor pode dar jeito, inclusive no Brasil, inclusive no mundo. Nós cremos, ó Deus, no Deus do impossível. E nós nos colocamos à Tua disposição, assim como Ezequiel, para profetizarmos a Tua profecia, quando e como o Senhor quiser. Capacita, Pai, os nossos facilitadores que são profetas do Senhor, que vão também falar àquelas crianças hoje. Que a Tua bênção maravilhosa esteja sobre eles, sobre todos nós, sobre cada um dos irmãos que estão aqui. Que eles não se esqueçam, ó Pai, que o Senhor é aquele que dá vida, que o Senhor é aquele que ressuscita, onde não existe mais nem possibilidade de vida, o Senhor faz retornar. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, amém. Vamos receber então primeiro as crianças, depois os pré-adolescentes. É isso aí, muito lindo ver as crianças aprendendo, ganhando o temor do Senhor através da ministração da palavra. Ok, uma salva de palmas, meus amados, amém. E é isso aí, nós sempre agradecemos a Deus pelo tesouro, pelo ouro puro, que são os nossos companheiros de ministério, os nossos voluntários, né? Ok, podem sair. Os irmãos podem assentar-se. A nossa ênfase dominical hoje é de gratidão a Deus pela vida dos irmãos que no domingo passado aceitaram o desafio, colocaram o coração diante de Deus para ajudarem o Nepal. O Yuri já está lá no Nepal, diga glória a Deus. E muitos irmãos se mobilizaram gentilmente, abençoaram, e nós, pela graça de Deus, alcançamos e ultrapassamos aquele alvo que era de 100 mil reais. Então foram 120 mil reais. A igreja, isso, aplauda o Senhor.
A igreja de Marília também já nos mandou uma oferta bem significativa, que está sendo encaminhada para lá. E você sabe, é um país em reconstrução. Então, se Deus havia falado com o seu coração, não é porque nós alcançamos esse alvo imediato que você precisa dizer, não precisa mais. Não, precisa bastante. E se você já propôs no seu coração, ainda há tempo de você também abençoar o Nepal. É uma obra, é uma nação sendo reconstruída. O Nepal está entre aquelas nações mais pobres do mundo. Já era, não é? Com o pouco de prosperidade que tinha por causa dos recursos advindos do turismo, porque ser um lugar muitíssimo lindo. Mas realmente agora a situação é muito grave e eles estão entrando naquele período em que depois dessas grandes catástrofes vem as epidemias, as pandemias. Então muito da saúde é afetada e nós podemos abençoar o Nepal. Se Deus colocou no seu coração e você ainda não ofertou, oferte escrevendo no envelope oferta para o Nepal. Deixa eu conhecer quem são os nossos convidados. A gente diz convidados, sabe por quê? Porque nós não entendemos que as pessoas sejam visitantes. O visitante, ele é mais querido, ele é convidado. Alguém convidou você, e se não foi alguém pessoalmente, o Senhor Deus convidou você, Ele trouxe você. Por isso nós prezamos muito, nós valorizamos muito a sua estada aqui conosco. Se você não é membro da nossa igreja, é o nosso convidado, fique em pé só um pouquinho para a gente ver você e cumprimentar você. Onde estão os nossos convidados hoje? Temos lá atrás, olha, uma salva de palmas. Temos mais. Olha, gente, eu vou sair daqui para cumprimentar aquela irmã, porque eu não vi pelo menos 5, 10, 15 pessoas saindo do seu lugar para cumprimentar. É isso aí, pronto. Vocês sabem que eu sou rigoroso nessa questão, né? Nós somos uma igreja que professa essa verdade. E não é só um slogan, não. É a nossa prática de vida, amar a Deus e amar as pessoas. Amém. Agora sim, agora tem uns 20 lá. Parabéns. Uma salva de palmas para aqueles irmãos que saíram ali da zona de conforto e foram lá expressar o amor para aquela irmã. Graças a Deus. Vamos cantar agora, irmãos, e oferecer sacrifício de louvor ao Senhor com os lábios e com o nosso bolso também, ofertando ao Senhor. A OMF é a oferta missionária de fé. Temos 35 missionários na igreja que mensalmente recebem, e nós temos a alegria de orar por eles, de acompanhá-los e de investir financeiramente. Meus irmãos, não deixem o diabo roubar o que é nosso. O mundo diz, olha, estamos em crise, o Brasil está em crise. E eu digo, nós estamos na grande oportunidade de dizer, o Senhor é maior que qualquer sistema planetário, porque Ele criou a todos. E um pinguinho num planeta que é um pinguinho chamado Brasil, não é grande coisa, não é grande problema para Deus. Nessas ocasiões é que a gente fica firme nos dízimos e nas ofertas, dizendo, o diabo não vai roubar a minha bênção. Faço isso, falo com autoridade, porque como cristão, como membro dessa igreja, eu faço isso. E já contei para os irmãos, até quando nós tivemos uma colisão, batemos o carro, o diabo queria tirar a nossa alegria, nós viemos aqui, demos o dízimo do prejuízo. Sabe por quê? Porque Deus é maior, Ele é o nosso provedor. Então não deixe, né, o diabo soprar uma mentira no seu coração. Agora segura a mão, porque o tempo vai ser bravo. Bravo vai ser para quem não tem Deus, mas nós temos o Senhor, que é o nosso pastor, e nada nos faltará. Amém, irmãos? Seja fiel, abençoe a obra de Deus nesse tempo de crise, porque o Senhor com certeza estará olhando para o seu coração. Vamos cantar. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz, crendo observar tudo quanto ordenar,
ao que Cristo mandar. Que delícia de amor, comunhão com o Senhor, tenho crente zeloso e leal, com seu rosto mirar, seus segredos privar, seu consolo constante e real. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e confesso ele ardor, os teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Crer e observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Primeiramente, eu estou aqui porque eu vou orar pelo meu filho que vai pregar hoje, né? Meu filho e meu discípulo. Eu queria pedir a ele um tempinho só, apenas para orar pelas mães. Eu queria convidar você que é mãe, que você ficasse em pé um instante só, em nome de Jesus. Isso, as mães, glória a Deus. E eu gostaria que cada um que está próximo a esta mãe, que desse um abraço nessa mãe agora, em nome de Jesus. Isso, abrace mesmo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês podem se assentar. A mãe sempre emociona, né? Fiquei até emocionado de ver o abraço que o pastor Gilson deu a Loide, porque a Loide, quando o pastor chegou aqui, ela tem sido uma bênção. E eu me lembro que ela falou ao pastor Gilson que ia cuidar dele, que sua mãe pantaneira, eu estava tentando lembrar desse daí, tá vendo? Glória a Deus. E nós temos muitas mães, né, gente? Porque as mulheres, elas se oferecem para ser mãe, não só daqueles que nasceram do seu ventre, mas porque ela tem aquele dom natural, ela faz isso. Eu só, antes de orar, gostaria de dizer, eu fui convidado para falar em um escritório, uma empresa, era um escritório de advocacia muito grande aqui da cidade, e eu resisti um pouco ao convite, porque eu estava com bastante afazeres, e eu fiquei assim pensando, não vou, porque tem que ter um tempo de preparo, não é um público que eu estou acostumado assim, para falar com mãe já, mas eu fui orando e orei depois, no outro dia, e naquele momento Deus me deu uma palavra, mas eu também sinto que vocês, mães aqui hoje, precisam ouvir a palavra de Deus. Não foi nenhum insight meu, eu tenho certeza, não foi alguma coisa que eu procurei de um livro, ou porque eu ouvi de alguém, mas eu tenho certeza que foi aquilo que Deus estava falando para as mamães. Então eu queria passar para você. Quando eu estava orando, Deus me lembrou da mãe de Samuel, e aquela mãe, ela estava ali no templo, e ela orava, ela chorava, porque ela tinha uma dificuldade, ela era estéril, ela não podia ter
filhos. E naquela época, então, isso era muito, 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 muito ruim. Ela era desonrada pela concubina, né, de seu marido, porque ela não podia dar luz. E ela chorava. O sacerdote passou por ela, Eli, e ele viu chorando, e ali como ela chorava muito, ele disse assim: puxa, você está bêbada logo de manhã, assim? Ela disse: não tenha a sua serva assim, como uma mulher que usou de bebida, mas eu estou aqui porque eu tenho aflição. E contou a aflição, e o sacerdote orou por ela, e ali aconteceu um milagre, ali aconteceu um milagre. E Deus me mostrou que o ventre de Ana foi abençoado a partir daquele momento. E por causa do seu ventre ter sido abençoado, ela gerou e deu à luz a um profeta, que é lembrado até hoje em Israel, que é Samuel, que ungiu reis como Saul e principalmente como o rei Davi, e teve toda a sua vida marcada por uma história de uma mulher de um homem usado por Deus, por causa de uma mulher que teve o seu ventre abençoado. E depois Deus também falou comigo a respeito da própria Maria. E ele, olha, veja só, mãe com o ventre abençoado, porque a própria Maria, ela diz que ela seria chamada mais bem-aventurada de todas as mulheres. Por quê? Porque no seu ventre estaria o Salvador do mundo. E naquele momento, Deus me trouxe uma palavra, disse: olha, filho, quem fez o milagre no ventre que gerou Samuel? Fui eu. E quem fez o milagre no ventre que gerou Maria? Fui eu. Essas duas histórias são marcadas pelo impossível, porque Maria perguntou ao anjo, ela disse assim: olha, eu não posso, isso não pode acontecer, eu não sou casada totalmente, José ainda não teve, nós não tivemos relações. Mas o que o anjo disse: olha, Maria, para Deus nada é impossível, você tem um ventre abençoado. E aí veio a outra ministração de Deus muito importante. Deus disse assim: diga mesmo aquelas mães que estão tendo problemas e que veem que os seus filhos não são exatamente aquilo que elas gostariam que fosse, que eu posso fazer um milagre em nome de Jesus, e posso transformar a vida de seus filhos. E se você é mãe agora e crê nisso, e você quer que ore para que o impossível de Deus aconteça, porque eu sei que a maior honra que uma mãe pode acontecer não é somente de ver um bebê nascer, mas ver um filho que cumpre a missão para o qual ele nasceu em Deus. Se você é uma mãe assim, fica em pé, eu vou orar por você em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, Deus, toca o coração dessas mães agora, para a glória do Teu nome, e faz aquilo para o qual a palavra foi lançada. Faz o Teu milagre, Pai, em nome de Jesus, para que todas essas mães vejam o fruto do seu ventre, sendo uma bênção, como Samuel foi, e como Maria teve o Salvador do mundo, que é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Que essas mães percebam agora o teu milagre. Mesmo, ó Deus, uma mãe sentindo a dor de ver um filho que talvez esteja desviado do caminho do Senhor, mas o Senhor está operando agora. E ó Deus, nesse dia em que nós nos lembramos em comemorar o Dia das Mães, apesar de todos os dias ser dias que nós devemos honrar nossas mães, mas agora, ó Pai, em nome de Jesus, segundo a tua bondade e misericórdia, eu peço, faz o teu milagre, em nome de Jesus. Amém. Como eu sei que vocês são mulheres de fé, recebam a bênção em nome de Jesus. Pode se assentar. Meu filho Rafael, né? Agora nós não temos mais só discípulos, né? Nós temos chamado os nossos discípulos de filhos, porque verdadeiramente é essa relação que a gente tem que ter, né? De paternidade espiritual. E eu também gostaria de orar pelo meu filho Rafael. Senhor, eu sei que o Senhor tem uma palavra muito linda para nós, porque ainda é tempo de conquista.
E o Rafael tem uma palavra que o Senhor colocou no coração dele, uma palavra desafiadora, uma palavra, ó Deus, para levar a igreja a cumprir o seu propósito na terra. E nós, ó Deus, em nome de Jesus, queremos estar de coração aberto, de ouvidos abertos para esta palavra, porque ela não é a palavra do Rafael, é a tua palavra, e nós queremos, ó Deus, que o Senhor haja com um milagre no falar e no milagre no ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, ó Deus. Bom dia. Eu estava todo animado ali, engraçado, mas o pastor Ronaldo me deixou meio sentimental agora, né? Porque quando nós falamos em mães, né, não tem como a gente não ficar mexido, choroso, né? E eu sempre cito a minha mãe nas palavras, sempre que eu vou falar, que eu vou pregar, eu sempre cito ela, porque ela é a minha referência. Né? Minha mãe, mesmo antes de se converter, ela se batizou ano passado, né? Mesmo antes dela aceitar Jesus, verdadeiramente entregar toda a sua vida ao Senhor, ela já me ensinava a orar todos os dias. Né? Ela mesmo não orava, né? Mas ela falava: filho, você já falou com o Papai do Céu hoje, antes de dormir? E eu até comentei no culto de sábado, no anterior a esse, sem ser no passado, que a minha mãe, ela é a minha melhor amiga, né? Ela e a minha esposa agora. Eu tenho duas, não tenho uma só não, tenho duas melhores amigas. E que às vezes eu estou com problemas, eu tenho 30 anos. Às vezes estou com tanto problema, tanta coisa na cabeça, daí eu vou lá na casa dela, assim, deito no sofá, daí ela senta, ela fica fazendo carinho na minha cabeça, assim. Como que a minha vida melhora naquele momento, Deus começa já a falar, e por causa da vida dela, e ela vai falando, ela vai dando conselhos, e ela vai me ensinando até hoje. Né? Eu sempre honrei a minha mãe, e vou continuar... Obrigado. E vou continuar honrando ela enquanto ela, né, estiver comigo, né? Porque depois que ela se for com Deus, Deus vai honrá-la, e eu vou honrar a educação que ela me deu, eu vou honrar sendo o homem que ela me fez ser, que ela me criou para ser. E, né, como eu falo também, a minha mãe, ela não é só uma mãe, ela é uma leoa. Né? Ela, quando eu me lembro da minha infância, ela trabalhava o dia inteiro, chegava às vezes 8, 9 horas da noite em casa, né, para poder me dar o sustento do meu dia, para poder cuidar de mim, né, e sempre naquele pouco tempo que ela tinha, era muito precioso, porque ela dedicava todo a ter uma intimidade comigo, a falar, a me ensinar as coisas. Então, você que é mãe, né, saiba que vale a pena você investir nos seus filhos. E a minha mãe sempre investiu. Teve até um período, não tem muito a ver com a palavra, mas tem que falar sobre a mãe, né? Minha mãe eu vou falar mesmo. Teve até um período que, há uns 10 anos atrás, se eu não me engano, eu estava um pouco afastado na fé, frio, né, sem buscar muito, sem dar muito testemunho, e a minha mãe nem era convertida ainda, mas ela chegou em mim e falou assim: filho, o que foi? Né? Aí eu falei: o que foi o quê, mãe? Ela falou assim: eu não vejo mais você falar de Deus, eu não vejo mais você orando aqui em casa, eu não vejo mais, sabe, você era tão diferente, né, e agora você está se tornando uma pessoa igual aos outros. Aí eu falei: realmente, mãe, eu estou afastado mesmo de Deus, vou voltar para a igreja, vou voltar para a palavra do Senhor. E eu voltei, né, e depois daquele dia também, o Senhor começou a me separar mais especificamente para o ministério, e graças à palavra profética e santa da minha mãe, né, que ela sempre me abençoou. E hoje é muito interessante que agora que nós somos, ela é minha mãe e minha irmã também, né, em Cristo, mas ela sempre me chama e compartilha as palavras comigo. Ela fala: olha, você já leu isso aqui? Né? Daí eu falo: ah, mãe, já, e tal. Daí ela fala: mas olha que legal. Daí ela começa a comentar algumas coisas que ela está aprendendo da Bíblia, e é muito gostoso. Então, eu sou muito feliz com a mãe que eu tenho, não queria outra, né? Não quero, ela é a mãe perfeita. Ela fala que ela é imperfeita, né? Ela fala: ah, mas eu tenho tantas falhas, só ela que vê as falhas, eu nunca vi, né? E eu espero que eu também não veja, porque minha mãe é perfeita. Mas, como a mãe Vasti, né? Não vou nem falar pastora Vasti, a nossa mamãe Zona Vasti também falou aqui, parece que o Senhor, Ele quer nos falar nesse culto sobre as dificuldades. Né? Desde das músicas, eu não havia mandado ainda o sermão para a produção, eles não sabiam
qual seria o sermão que eu iria pregar hoje aqui, mas desde o louvor, desde a ministração do pastor Gilson, do pastor Ronaldo, né, o Senhor já tem falado conosco sobre que Ele está conosco nas dificuldades, Ele está conosco nas provações, nas lutas, né? Talvez você aqui não é uma mãe, você é um pai, você é um irmão, você é um filho, é um empresário, né? E você tem passado lutas também. Mães passam com lutas por causa dos seus filhos, né? Mas nós temos que aprender em Deus como superar essas lutas, como vencer essas crises. E essa palavra em Josué, capítulo 1, né? Na verdade, eu vou ler do capítulo 1 até o capítulo 6, em algumas partes. E o pastor Gilson, ele pregou essa palavra em 2014, né? Se eu não me engano, em 2014, mais ou menos, eu não me lembro exatamente a data, mas ele pregou sobre esse texto, e a palavra dele era: é tempo de conquista. Né? Talvez quem estava aqui quando o pastor Gilson pregou sobre é tempo de conquista? É tempo de conquista. E eu estava orando, né, e buscando a Deus e lendo a palavra também, e eu li esse texto e eu me lembrei da palavra do pastor Gilson naquele momento, e eu falei: ainda é tempo de conquista. O Espírito Santo ministrou ao meu coração e falou assim: o tempo de conquista não é um momento específico apenas, porque não foi uma coisa para aquela época, mas ainda é tempo de conquista, porque nós temos muita coisa, muito a conquistar ainda na nossa cidade, em nossa família, em nossa empresa, em nossa vida. Há muitas coisas que nós temos que conquistar, então ainda é tempo de conquista. A palavra fala o seguinte, vou só falar um pouco sobre o texto, mas o povo de Deus, o povo de Israel, eles tinham passado por um período de escravidão. Foram aproximadamente 430 anos de escravidão, quase o tempo do Brasil, quase a idade do nosso país. Você já pensou, se você olhar para a história da sua nação, e você olhar para a história da sua nação e falar assim: todo esse período foi um período de escravidão, um período perdido, um período de opressão, né? Mas praticamente 430 anos eles passaram ali como escravos no Egito. E aí o Senhor levantou um líder, que era Moisés, né? E Moisés tirou o povo do Egito. Moisés foi o salvador daquela questão. Ele salvou o povo das garras, né, dos opressores, levou-os à liberdade e estava conduzindo-os à terra prometida, a terra que Deus havia prometido, que Deus havia prometido a Moisés, havia prometido ao povo, terra que mana leite e mel, terra preciosa, terra onde sempre foi o propósito de Deus que aquele povo estivesse lá, mas por causa da dureza do seu coração, eles tiveram que passar por muitas lutas, muitas dificuldades. E aí o Senhor levantou Moisés, e Moisés tirou o povo do Egito, estava os conduzindo à terra prometida. Mas aconteceu que, mais uma vez, por causa da dureza do coração do povo, por causa da murmuração, né, e houve um momento lá que o povo, eles começaram a reclamar do que Deus estava dando para eles, estavam contestando e falando: não, lá no Egito que era bom, porque lá no Egito nós tínhamos cebola, não era esse maná aqui, isso que Deus dá, né? E eles começaram a reclamar do próprio Deus, e reclamar do servo de Deus também, de Moisés, e por causa da dureza do seu coração, o Senhor fez com que eles permanecessem ali naquele deserto. E eles tiveram que andar no deserto, e eles tiveram que ficar ali, e a palavra diz que eles ficaram 40 anos no deserto. Foi 40 anos. Não são 40 dias, nem 40 horas, nem 4 dias, nem 4 semanas. São 40 anos que o povo ficou andando em círculos. 40 anos que mesmo depois deles verem a glória de Deus, eles verem a manifestação sobrenatural do Senhor, através da vida de Moisés, através da vida daquele servo de Deus, e vendo o próprio Deus operar. Mas, mesmo assim, eles ainda tiveram que permanecer por 40 anos, andando em círculos, por causa da dureza do seu coração. E aí, quando eu estava lendo essa palavra, e eu também, na semana passada, eu também tive a oportunidade de ministrar no culto de sábado sobre o período em que Jesus esteve no deserto, né? E foi muito gostoso também, uma palavra muito preciosa. Mas eu estava pensando e eu vi algumas frases, né, que falam sobre deserto.
E alguns pastores sempre dizem assim: olha, meu irmão, depois do deserto vem a vitória, depois do deserto vem a promessa do Senhor. Mas eu estava lendo o texto e eu comecei a ver, eu falei assim: mas Senhor, depois do deserto eu não estou vendo tanta vitória assim. Depois do deserto, na verdade, vem a luta, vem a batalha, para que nós possamos conquistar a vitória do Senhor. Mas depois do deserto, depois do período de dificuldade, não vem assim, magicamente, a vitória. Mas o Senhor exige que nós tenhamos um posicionamento de vitória, de conquista. Que nós devemos nos posicionar como conquistadores e lutar pela promessa que Deus tem para as nossas vidas. Talvez a promessa do Senhor para a sua vida é o seu filho aqui junto com você, louvando ao Senhor. É a sua casa. Essa é uma promessa de Deus para a minha vida. Eu não abro mão dessa promessa. Eu não abro mão de ver toda a minha casa aqui. Toda a minha casa aqui, louvando a Deus junto comigo, trabalhando na obra do Senhor, indo, fazendo, ofertando, enviando e sendo consciente de que há um Deus, há um Salvador e que somente Ele salva, só Deus salva, só em Jesus nós temos salvação. Então essa é a promessa de Deus para a minha vida e eu sei que é para a sua também, mas para isso nós temos que nos posicionar. Temos que lutar, temos que pagar o preço. Então, depois do deserto, vem a luta, vem o posicionamento. E eu vou ler o texto. Josué capítulo 1, eu não vou ler todo o texto, né, porque de 1 a 6, mas eu vou ler algumas partes do texto e fazer menção a outras partes. Mas está ali para caso você não trouxe Bíblia, mas você pode abrir a sua Bíblia também. Josué capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 3. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, prepare-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto do Líbano e do grande rio Eufrates, toda a terra dos hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Versículo 8. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu sei que o pastor Ronaldo já orou, mas feche seus olhos mais uma vez, apresente-se diante do Senhor nessa manhã. Essa é uma palavra poderosa, é uma palavra é uma promessa do Senhor para a sua vida. O próprio Deus está dizendo para você: não desanime, seja forte, seja corajoso, observe as palavras do livro da lei, e eu estarei contigo, assim como estive com Moisés. Deus está com você, Deus vai te fortalecer. Pai querido, em nome de Jesus, nós recebemos a sua palavra, ó Deus, fala conosco, ministra o nosso coração. Deus, em nome de Jesus, nós sabemos que as lutas são tantas, ó Pai. Talvez há pessoas aqui que estejam passando por um deserto terrível, que ele olha para a direita e ele não vê nada, ele olha para a esquerda e não vê possibilidade de nada, olha para frente e vê só a areia, olha para trás e não vê nada, Senhor. Mas Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor
Senhor, como servos do Senhor, ó Pai, e queremos, ó Pai, nesta manhã, ter uma atitude de conquistadores, ó Pai. Nós queremos ser fortes, ser corajosos, Pai, e sabemos que essa força só vem do Senhor, ó Pai. Por nós mesmos, ó Pai, nós não conseguimos nem acreditar, nem ter fé, mas no Senhor nós somos fortes. No Senhor nós podemos receber as promessas para as nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O Josué, você imagina a responsabilidade de Josué. Como eu disse, o povo estava lá, o povo estava no cativeiro. Deus levantou Moisés, um homem valente, um homem temente ao Senhor. E Moisés não era um cara, não era uma pessoa qualquer. Mas até hoje, Moisés é lembrado. Até hoje Moisés é lembrado. Moisés foi o homem que, através da vida dele, o Senhor entregou a lei ao povo de Deus. Através da vida dele o Senhor entregou as pedras com os mandamentos, né? Através da vida dele ele escreveu os primeiros livros da Bíblia. Então ele era um homem muito usado. Moisés foi um homem tremendamente usado por Deus. Moisés, ele viu a glória de Deus. Como que você iria substituir um homem como Moisés? Você já imaginou a responsabilidade de Josué? Já imaginou Josué, um homem lá, ter que substituir o servo amado do Senhor, o amigo do Senhor, substituir Moisés? Mas aí por isso que o Senhor disse a Moisés, olha, a Josué, seja forte e corajoso, não desanime. Talvez seja por isso que Deus falou várias vezes, falou, olha, seja forte e corajoso, não desanime, eu estarei com você, eu estou com você. Eu sei que Moisés foi um homem muito usado nas minhas mãos, mas sou eu quem opero, sou eu quem faço, não foi Moisés, fui eu, através da vida de Moisés. Então por isso que Josué ouviu esta palavra muito forte para a vida dele. E talvez você está olhando para as suas dificuldades, você está olhando para o deserto e você só fala, meu Deus, como que eu vou fazer? Como que eu vou ter capacidade para fazer alguma coisa? Mas Deus está falando para você, seja forte e corajoso, eu estarei com você. O seu objetivo é qual? Qual é o seu objetivo? É conquistar essa cidade? O pastor Ronaldo, ele sempre diz que ele tem uma promessa também, e a promessa dele é um pouco mais ambiciosa que a minha. A minha é só conquistar a minha família, né, e conquistar o máximo de pessoas, conquistar os meus vizinhos, o meu bairro, né, a minha região, eu já ficaria muito feliz. Mas o pastor Ronaldo fala, não, eu quero ver a minha cidade inteira prostrada aos pés de Jesus. Eu creio nessa promessa. Não é só a minha família, não são só os meus vizinhos, mas é ali na praça, são lá nos bairros mais distantes, nos bairros mais próximos, são as autoridades, as pessoas com maior recurso financeiro, as pessoas com menor recurso financeiro. Essa é a promessa de Deus para a nossa cidade. Essa é a promessa de Deus. E talvez nós olhamos para a nossa cidade, para a nossa nação, para a nossa família e falamos, não dá não. Não dá não, olha as ideologias que estão surgindo, olha a corrupção, e aquelas pessoas que nós confiávamos, aquelas pessoas que nós votamos, que nós falamos, não, esse homem, ele vai mudar. E aí nós começamos a ver mais escândalos, e mais escândalos, e mais escândalos. Mas Deus está falando para nós, como igreja do Senhor, seja forte e corajoso, porque eu estou com você. O tempo de conquista não foi na época de Martin Luther King apenas. O tempo de conquista não foi para aquele momento. O tempo de conquista não foi para Josué, não foi para a igreja primitiva. Ainda é tempo de conquista. A promessa do Senhor, ela é ainda hoje. Ela é nossa promessa. É uma promessa de Deus para as nossas vidas. Mas, como eu disse, depois do deserto, vem a luta, vem a batalha, vem a labuta, né? Nós temos que nos preparar, temos que nos arrumar, e nós temos que ter uma atitude de conquistador. Tá? E aqui eu destaquei nesse texto, de 1 a 6, 4 atitudes de um conquistador. É tempo de conquista, é bonito nós falarmos, olha, Deus está conosco, Deus vai fazer, mas e a nossa parte? Quais são as atitudes que nós, como conquistadores da promessa de Deus, temos que ter? A primeira atitude é fé. Nós temos que ter uma atitude de fé. Atitude de fé. A segunda é santificação. Nós temos que ter uma atitude de santificação.
Nós temos que ter a terceira atitude, são os processos. Nós temos que entender os processos. Nós temos que ter uma atitude de submissão aos processos de Deus para as nossas vidas. Nós temos que ser sujeitos ao tempo de Deus. É o processo do Senhor para as nossas vidas. E nós temos que ter uma atitude de celebração. Nós temos que celebrar as vitórias que o Senhor tem nos dado. Então, a primeira atitude, fé. Nós temos que ter fé. Lá em Números, capítulo 14, no versículo 6 até o versículo 8, antes disso, Josué já tinha uma atitude de fé. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, fé, então nos porá nessa terra e nola dará, terra que mana leite e mel. E aí nós vemos também, lá agora no texto, Josué capítulo 1, de 10 e 11, a fé, ela cria um ambiente de conquista. Nós temos que ter uma atitude de fé. Então, Josué deu ordem aos príncipes do povo, dizendo: passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que entreis a possuir a terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para a possuirdes. Atitude de fé. Deus falou com Josué. O próprio Deus o certificou, o garantiu que ele iria conquistar aquela terra. Não foi o homem, não foi Moisés que prometeu e falou: olha, Josué, não foi Moisés quando estava morrendo e falou assim: Josué, eu estou partindo agora, estou indo com Deus, mas você, eu tenho certeza, você vai conquistar. Foi o próprio Deus quem prometeu para Josué e falou para ele: Josué, eu estou contigo, seja forte, seja corajoso. Mas Josué não ficou parado esperando a bênção acontecer. Ah não, Deus falou comigo, então agora eu vou me consagrar, vou ficar aqui e as coisas vão acontecer. Deus vai fazer. Não, ele teve uma atitude de fé. Ele teve uma atitude de fé. E a primeira atitude dele foi preparar o povo, mesmo não vendo ainda a conquista. Ele via as mesmas coisas que todo mundo via. Ele via lá o deserto, ele via a cidade fortificada, ele via os inimigos, ele via o exército inimigo, mas ele teve uma atitude de fé. E ele falou para o povo: olha, se arrumem as coisas, preparem os seus mantimentos, se preparem, porque o Senhor vai nos dar força, porque o Senhor vai estar conosco nessa batalha, e porque o Senhor nos dará a vitória. Então, meu irmão, você nessa manhã, você tem que ter uma atitude de fé. Talvez você olhe na sua casa, e você vai chegar na sua casa e está vendo a mesma coisa que todo mundo está vendo. É bebedeira, é farra, é um desrespeitando o outro. Eu não sei como está a sua casa, mas eu sei como era a minha. Eu sei como é algumas partes da minha família ainda. E às vezes eu olho a promessa de Deus para a minha casa e eu falo: meu Deus, está tão longe. Mas nós temos que ter atitudes de fé. E nós temos que preparar o povo. Preparar. Eu me preparo. Eu falo assim: eu creio, essa casa irá se dobrar aos pés do Senhor. É a minha família, é o meu primo. Eu já falei aqui sobre a minha família, sobre toda a minha família. Eu já disse vários exemplos da minha casa. Mas eu tenho atitudes de fé, e eu já olho para eles, e eu já falo: olha, vocês vão estar lá comigo, e eu já me preparo, eu já tenho até as bíblias deles já separadas, né? Então às vezes o seu filho ele não quer vir, mas já tenha lá, já compra a bíblia dele, seja a bíblia do profeta, a bíblia do obreiro, a bíblia do filho, não importa, mas compre já a palavra do Senhor, já compre o presente de Deus para a vida dele. Tenha uma atitude de fé, mesmo não vendo, mesmo não enxergando, mas a nossa atitude já tem que ser de fé. Mateus 17, versículo 20 e 21 diz o seguinte: o próprio Jesus diz: porque a fé que vocês têm, quando ele fala para os discípulos, ela é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, desde que a nossa fé
ela tenha um propósito certo, ela seja para agradar a Deus. Nós não vamos mandar um monte, eu não vou mandar esse piano pular de lá para cá apenas para me exibir, mas a minha fé é para transportar, para transformar a vida das pessoas. A minha fé é para transformar a vida da minha família. Eu olho para aquelas pessoas que parecem uma muralha, parecem um monte, eu olho assim e falo, é difícil, mas a minha fé já está fazendo efeito na vida deles. Eu já tenho fé, eu já creio na transformação da nossa cidade, dos nossos familiares. Também lá em 2 Coríntios, diz o seguinte, porque nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Eu sei que quando nós olhamos, a situação é difícil, é caótica, nós olhamos para a nossa nação mesmo. Às vezes não é nem a sua casa, mas você olha para a nossa nação, como o pastor Gilson diz, olha para o país, e as pessoas estão falando, olha, segura a mão, olha, pisa no freio, olha, seja um pouco mais cauteloso, mas nós não vivemos de acordo com as leis desse mundo, não é a inflação que governa a minha vida, não é o sistema do mundo, mas sou eu. No domingo passado, o pastor Yuri ele lançou um desafio aqui tremendo, e foi muito gostoso como a igreja se mobilizou, e naquele momento, eu sei que, assim como eu também tive, eu fiquei meio pensando assim, eu falei, meu Deus, mas será, né? Eu acho que eu vou ofertar uma oferta assim, eu vou ver quanto que vai dar, e eu comecei a fazer as contas, né? E a minha mulher está grávida, e vai ter filho, aí eu falei, não, tem que ser um pouco mais calmo, sabe? Vou de leve, né? Nessa oferta, mas Deus falou comigo, não é o sistema que rege a sua vida, mas sou eu. E aí Deus me desafiou ali, e o pastor Marcos veio aqui também, e ali Deus já tinha me desafiado, falou, não, a sua oferta vai ser como se fosse para você. Pensa se fosse a sua casa, você está guardando para sua filha, quantas filhas ela tem? Quantas mães, quantos irmãos estão precisando muito mais do que você? Então ali, o Senhor já me desafiou a olhar pela fé, e não pelo que eu vejo, porque se eu olhar pelo que eu vejo inflação, eu vejo dificuldade, eu vejo problemas, mas pela fé, eu sei que Deus vai me sustentar, Deus vai me honrar. Nós não vivemos pelo nosso salário mensal ali, todo mês, ou pelos clientes que passam na nossa loja, pelos seus consumidores, pelos seus clientes, não, você vive por Deus, basta que Deus sopre, basta que Jesus fale para você, lance a rede para o lado, lance a rede para o outro lado, porque vão vir muitos peixes, haverão peixes, haverá a promessa de Deus. Então, não olhe pelo que o mundo lhe mostra, mas olhe pelo que Deus lhe prometeu, olhe por fé. A segunda atitude, santificação. Santificação, Josué capítulo 3, versículo 5, Deus disse para Josué, disse ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês, santifiquem-se, santifiquem-se. E como o pastor William falou, como o pastor Gilson pregou, como todos os outros pastores, isso já é algo obrigatório em todas as mensagens, em todas as palavras. Tempo a sós com Deus, santificação. Você olha a promessa de Deus e você fala assim, Deus, mas por que não acontece? Santificação, não tem jeito. Às vezes nós fazemos tantos propósitos, meus irmãos. Eu estava ali, ontem eu estava até pensando sobre isso, e eu estava falando assim, essa semana eu acho que eu engordei um pouquinho, né, por causa que nós estamos grávidos, né, então eu engordei 8 quilos junto com a minha esposa, mas eu ainda sou magro, mas eu dei uma engordadinha, e aí eu pensando assim, que hora que eu vou fazer um exercício? Eu acho que eu vou acordar às 5 horas da manhã, aí eu vou correr, né, não é errado nós nos programarmos para ter uma vida saudável, isso é muito saudável, mas Deus falou para mim, mas e você vai acordar um pouquinho mais cedo para orar também, né? Porque você vai acordar às 5 horas da manhã para correr, mas e para orar? Aí eu falei, é verdade. Assim como nós nos programamos para a nossa saúde, nós temos que nos programar para a nossa saúde espiritual. É tempo a sós com Deus. Aí Deus já me incomodou, falou, então é 5 horas da manhã que você vai acordar? Você vai acordar, vai orar 30 minutinhos ali primeiro, aí você vai correr até 6h30, aí das 6h30 você volta, ora com a sua esposa, tem um tempo com a sua família, aí depois tá bom, aí você vai fazer todas as suas atividades do dia. Tempo a sós com Deus é a primeira coisa que nós temos que fazer. Santificação, não há milagre sem santificação.
Não há, nós temos que ter uma atitude de fé, sim, mas nós temos que nos santificar, senão a nossa palavra ela é vazia. Quantas pessoas nós vemos que são bons de Bíblia e falam e têm fé e falam, eu e minha casa serviremos ao Senhor, mas a vida não condiz. Às vezes há algumas mães, eu já vi, eu sou ainda, né, pastor de adolescentes aqui da nossa igreja, mas eu já liderei quantos adolescentes já passaram, quantas pessoas que as mães elas vinham e falavam, eu creio, a minha casa vai se converter, o meu filho vai mudar, mas o próprio tratamento dela com o filho não era um tratamento que a Bíblia diz, não havia um tratamento de santificação. Há promessas de Deus para as nossas vidas, sim. Há promessas de Deus para a nossa cidade, para a nossa família, para a nossa casa. Mas nós temos que nos santificar. Santificação, santifique-se. Porque amanhã o Senhor irá operar maravilhas no meio de nós. Busque a Deus. Tenha um tempo de intimidade com Deus. Aprenda com a palavra. Nós temos que nos santificar para viver o milagre. Nós temos que buscar a presença do Senhor. E nós temos que remover as marcas do passado. Santificação. Santificação. Busque a Deus. Ore e peça para que Deus lhe mostre aonde você tem errado, aonde você tem que mudar, quais são as suas atitudes, quais são as coisas, talvez seja uma mágoa que você não consegue liberar, um perdão, sabe, alguma atitude do seu passado. E lá no capítulo 5, no versículo 9, há outra promessa do Senhor. Esse texto tem tantas promessas de Deus para as nossas vidas, mas o Senhor disse ao povo de Deus, após eles se circuncidaram, eles tiraram tudo aquilo que lembrava eles do Egito. E Deus falou para eles, após eles se santificarem, se consagrarem diante do Senhor, Deus falou para eles, então o Senhor disse a Josué, hoje eu removi de vocês a humilhação sofrida no Egito. Santifique-se, santifique-se, que o Senhor irá remover do seu coração aquela humilhação passada. Santifique-se, que o Senhor irá remover do seu coração aquilo que te impede de ter fé, aquilo que te impede de desfrutar a promessa de Deus para a sua vida. E a terceira atitude de um conquistador, entenda os processos. Lá em Josué capítulo 6, no versículo 2 ao versículo 4, diz o seguinte, Então disse o Senhor a Josué, olha, tenho dado na tua mão a Jericó, ao seu rei e aos seus homens valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando-a uma vez, assim fareis por 6 dias, e 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifres, de carneiros adiante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes farão o quê? Tocarão a buzina. Você imagina o povo, quando aconteceu isso? Imagina a cabeça do povo, falando assim, tá, nós viemos, nós vamos lá, nós saímos do cativeiro, Deus abriu o mar, mandou as pragas, Deus nos libertou daquele lugar, aí depois nós andamos nesse deserto aqui 40 anos, quanta dificuldade, e agora é a hora da batalha, não é, Josué? Você falou, prepare-se para a guerra, foi você mesmo que disse, na Bíblia não fala, mas eu imagino que o povo deve ter falado isso, e no meu coração eu pensaria isso, mas você mesmo prometeu, nós vamos conquistar aqui, ó, falou para a gente preparar os suprimentos, preparamos os suprimentos para a batalha, mas Josué ele vem com uma palavra estranha para o povo, e fala para eles, olha, Deus falou para mim, Deus me disse, Deus falou, olha, nós vamos conquistar, mas antes disso, há um processo, há algo a ser feito, vocês vão dar 7 voltas durante 7 dias, aí o povo falando, tá, mas 7 voltas com o arco e a flecha atirando, 7 voltas com a espada e batendo, 7 voltas fazendo o quê? Não, calados, 7 voltas vocês darão, vocês vão dar 7 voltas, eu imagino a cabeça do povo falando assim, tá, mas eu acho que o sol, eu acho que é insolação, né? Porque se nós ficarmos andando em volta daquela cidade, os inimigos irão nos atacar, o que nós vamos fazer? Mas há um processo, e aí é a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida também, há processos, há coisas
que os nossos pastores dizem para nós, que nós às vezes não entendemos, mas Deus está falando com eles. Talvez, às vezes, o pastor Gilson, ele chega e ele fala para a gente assim, ele fala, olha, nós vamos para a direita. Aí você fala, mas rapaz, não era para a esquerda, não era melhor? Né? É um caminho menos turbulento, é um caminho mais fácil. Mas ele é a autoridade da nossa igreja. Ele é o anjo de Deus aqui nessa igreja. Ele é a autoridade do Senhor. Deus vai falar com ele, com a vida dele. E às vezes a nossa liderança ela vem e dá algumas orientações e fala, é discipulado, é um tempo, e você vai dedicar 1 hora lá, e você vai dedicar um tempo do seu dia. Aí você fala, mas rapaz, né, isso já deu problema em tanta igreja, né, mas é a palavra de Deus, através da boca da nossa liderança. Eu imagino que o povo deve ter ficado bem pensativo ali. E o Senhor falou, processo, a conquista virá, mas não é nem sempre, é do como você pensa, nem sempre é de como o seu coração, de como as suas estratégias falam, mas o Senhor nos dará a conquista. Então, entenda os processos. Deus falou, rodeie a cidade, faça por 6 dias, aí no 7º dia você vai tocar uma buzina, aí depois no 7º dia você vai andar 7 vezes. Processos. Entenda a importância dos processos. Talvez você não entende na hora. O povo não deve ter entendido na hora, nem os inimigos e nem o povo, mas Deus sabia o que ele queria. E por último, celebração. Josué capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que no 7º dia, depois das 7 voltas, e sucedeu que tocando os sacerdotes pela 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo, gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade, celebrai. Vocês imaginam o grito que estava entalado, que ele estava entalado por 430 anos de escravidão no Egito, por 40 anos no deserto. Agora era hora de soltar, era hora de celebrar, era hora de festejar, porque o Senhor tinha dado aquela cidade a eles. Celebração, é hora de você, às vezes você está lá e você está fazendo, você tem se santificado, você tem fé, você entende os processos, mas é hora de você celebrar. Celebre no Senhor, olhe para a sua casa e se alegre por tudo que o Senhor tem feito, se alegre pelas vitórias do Senhor para a sua vida, se alegre porque o Senhor tem te dado vitória. Celebração. Você imagina o que estava entalado na garganta deles? Só quem passa pelo deserto sabe a importância da festa, sabe o valor que tem essa celebração. É só quem teve o seu problema, só quem passou pela luta, só quem teve aquela dificuldade, somente quem passou pelo deserto, quem passou pelo perrengue, só quem esteve lá na mão de Deus, na dependência de Deus, todo mundo indo bem, todo mundo festejando, e você lá lutando, e você lá pagando preço, mas olhando com fé. Só quem passou pelo processo, só quem passou por esse deserto, sabe a importância de celebrar, sabe a importância dessa festa, sabe a importância desse grito. Eu imagino que o povo estava lá, e eles deram aquelas 7 voltas, e eles olharam assim, e eles falaram, e agora? Não caiu ainda, mas vamos celebrar, vamos festejar. E eu imagino um grito entalado, e eles gritavam, meu Deus, obrigado, porque essa terra é nossa, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos libertou dos egípcios, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos tirou do deserto. E eles gritavam, e eles festejavam, e eles celebravam. Tenha uma atitude de celebração, mesmo que você ainda não veja a vitória, mesmo que você ainda veja as muralhas, mas celebre, porque o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós. Ainda é tempo de conquista. A conquista de Deus para as nossas vidas é hoje, é amanhã, é semana que vem. Vamos continuar marchando, vamos continuar tendo atitude de fé, atitude de consagração, de santificação. Vamos continuar vivendo os processos de Deus, entendendo a importância dos processos, e vamos continuar celebrando. Eu gostaria que vocês fechassem os seus olhos agora. Feche seus olhos. O pastor Gilson vai orar nesse momento, mas feche seus olhos, apresente-se diante do Senhor.
Amém. Graças a Deus. Que palavra maravilhosa, irmãos. Muito bom, muito bom. Nós vemos que Deus confirma as coisas. E nós tivemos no final do ano uma linda festa de celebração das células. Nós nunca tínhamos multiplicado tanto. Nós nunca tínhamos batizado tanto. Nós nunca tínhamos recuperado tantas pessoas. E essas cadeiras foram tiradas. E nós viemos aqui com roupas coloridas. Alguns vieram com perucas coloridas, balões de gás, sentaram aqui no chão. E algumas pessoas falam assim: mas que bobagem, para que esse tipo de coisa? E é isso aí. Só quem passou pelo deserto, quem passou pelo processo, quem lutou, quem ouviu a Deus, quem creu, estava celebrando ali as grandes vitórias. E é um tempo ainda de conquista. Nós louvamos a Deus por essa palavra maravilhosa. Pastor, quem trouxe essa palavra, Rafael, era um menino, e nós vemos agora um homem pregando a palavra com ousadia, a palavra de Deus. Deus tem feito grandes coisas, e você não vai ficar de fora. Vamos ficar em pé, meus irmãos? A produção, não, acho que temos o texto e o áudio do Yuri. Olha, uma salva de palmas para a produção. Olha que produção maravilhosa. Olha só, o Edgar recebeu pelo celular, foi isso, né? E já mandou. Olha o que nós temos aí do Yuri. Olha lá, já cheguei, amigos, obrigado pelas orações, continuamos juntos, aí, galera, Yuri e Breder. Já cheguei aqui no Nepal, tudo bem, graças a Deus, os voos foram uma bênção, não extraviou mala, e obrigado pelas orações, Deus abençoe. Aí, é tempo de conquista, né, irmãos? Estamos conquistando, é o campo da missão, é fazendo a vontade de Deus. Feche seus olhos, quero desafiar seu coração agora, meu irmão. Não fique parado, não fique parado, tome posição em nome de Jesus para sair do Egito e para tomar posse da terra prometida. Deus quer que todos nós vejamos as muralhas caindo, irmãos. Então seja na sua família, na sua vida financeira, na sua vida com Deus, na sua vida de santificação, nos seus relacionamentos, no seu envolvimento ministerial na igreja. Deus quer tirar você do Egito. Não consinta em ficar lá no Egito parado. Deus tem conquistas, irmãos. A palavra de Deus é para quem crê, e é impossível agradar a Deus sem fé. Se você ouve essa mensagem só com seus ouvidos cognitivos, só com a razão, você fala: olha, mas também precisa pensar nisso, também precisa pensar naquilo. Não é tão assim, irmãos. Essa é a voz da incredulidade. E quem tomou a Canaã só foram dois homens. Só foram dois homens daquela geração, Josué e Caleb. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil ser incrédulo, é muito mais fácil ver as dificuldades, é muito mais fácil a gente olhar e dizer: puxa vida, a gente estava no deserto, a gente estava lá no Egito preso, mas pelo menos lá as nossas famílias sobreviviam. Em nome de Jesus, recebe esta palavra. Ainda é tempo de conquista, conquista não terminou. Não desanime, profetiza a vitória. Que palavra simples e prática. Eu tenho pessoas da minha família que vão ainda se converter. Já comprei a Bíblia delas. Alguém vai falar assim: que bobagem, gente. Isso é pensamento positivo. Não é, não é. A palavra diz que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. E a fé é a expressão, é a concretude daquilo que ainda não aconteceu, mas está no coração de Deus, e é para a gente se apropriar. Que palavra! Glórias a Deus. Pai, muito obrigado por essa palavra desse homem de Deus que cresceu na igreja, era um menino e é um homem agora, com a palavra de Deus, com ousadia, vivendo isso na sua casa, trazendo a sua mamãe a Cristo, tendo a oportunidade de batizá-la. Aleluias, louvado seja o teu nome. E esta palavra é para mim, papai, essa palavra é para os meus irmãos, essa palavra é para a igreja, essa palavra é para a nossa família. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, porque o Senhor usou o teu servo poderosamente para nos abençoar. Que cada um de nós tome posse dessa bênção, papai, para a tua glória, para a edificação da igreja, seu fortalecimento e para a salvação de muitas vidas. Pai, nós queremos ganhar muitas vidas para o Senhor. Não queremos ter um hall de bebês aqui também. Queremos ter pessoas que crescem na fé, que se desenvolvem, que de meninos passam a ser homens, varão perfeito, homem e mulher em Cristo perfeitos. Pai, faz isso para a tua glória. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, tão maravilhoso, tão gentil, a ação sobrenatural, poderosa, as virtudes do Espírito Santo, acompanhe o teu povo desde agora para sempre. Amém e amém. Olha lá, o pastor já aprendeu o caminho, está lá na porta para receber o cumprimento, para cumprimentar você e despedir você. Vai na graça, na misericórdia e na paz do Senhor. Amém.